vocês um pouquinho da minha carreira, como eu comecei, a minha trajetória, um pouco dos títulos que eu conquistei, o que eu estou fazendo agora, né? Além, é claro, de estar aqui, mas na minha carreira. Eu comecei jogando basquete em Catanduva, né? Catanduva, a cidade fica a 400 e poucos quilômetros de São Paulo. Eu sou paulistana. E lá em São Paulo era muito difícil quando eu comecei a jogar em 1983. Tinham muitas crianças aí, jovens, adolescentes, aí não tinham nem nascido ainda. E era difícil ter basquete. E aí minha professora de educação física me levou para Catanduva, que ela conhecia o técnico lá na época, que era o Ferreira e a Vilma. E aí eu comecei a treinar junto com as meninas, enfim, que estavam lá. Mas um pouquinho antes, o que me fez escolher o basquetebol foi assistir um mundial que teve no Brasil, um mundial de basquete, onde eu vi pela televisão a Hortência, a Paula, a Marta, Vânia, enfim, várias atletas, e isso me incentivou a jogar basquete. Aí, só não vale vai, tá bom? Aí, eu fui procurar basquete, não tinha, como eu morava perto do Corinthians, eu fui jogar voleibol no Corinthians. Fui jogar voleibol do Corinthians. Não era o que eu queria. Não é, eu quero dizer, não é estar no Corinthians. Não era jogar voleibol, mas estar no Corinthians eu gostei, entendeu? Eu morava lá perto, morava no Bom Retiro. E então, fui procurar, não tinha. Comecei jogando vôlei, porque eu era um pouco alta, e o técnico gostou, e não tinha basquete, eu falei, vou ficar no vôlei mesmo. Joguei um tempo, cheguei no meu técnico, falei que não queria mais jogar vôlei, e aí minha professora de educação física me levou para Catanduva. Aí vendo meus ídolos jogarem, Hortência, Paula, Marta, Vânia, enfim, essas outras atletas, eu falei, puxa, é basquete mesmo que eu quero. Aí muita gente veio me falar, poxa, basquete é só para menino, basquete é de contato. Ainda naquele tempo, ainda que tinha toda essa dificuldade maior, né? A mente não era tão expandida, aberta, principalmente dos pais, avós, como hoje. E um preconceito muito grande, que o basquete era só para menino. Enfim, 13 anos para 14, fui para Catanduva, morar numa república com outras meninas e comecei a minha carreira como atleta de basquetebol. Havia duas coisas que eu gostava de fazer mais: treinar e a outra estudar. Duas coisas. Nunca repeti nenhum ano, sempre tirei minhas notinhas legais lá, bacana. E a nota que eu tinha sempre 10 é uma matéria que eu acho que vocês devem imaginar, né? Educação física. Educação física. Essa 10, todas. Todo mês, assim, né? Todo trimestre, dependendo lá, todo 10. Maravilha, né? E nas outras eu tirava lá o meu 6, o meu 7, que hoje a gente coloca, hoje é 6 e 7, na época era um B que chamava, C, era por letras, né? Não era por números, então era muito bacana. E aí começaram os meus sonhos, só que nada foi muito fácil pra mim. Por quê? Porque eu morava longe de onde eu treinava. Eu tinha que caminhar 4 quilômetros, porque não tinha dinheiro para pagar ônibus. Imagina, eu treinava de manhã e treinava à tarde. Pagar ônibus de ida e volta, de manhã ida e volta à tarde, para estudar à noite, o único jeito era ir a pé. Então eu ia 4 quilômetros de manhã a pé, voltava a 4. Almoçava, descansava, ia mais 4 e voltava. Isso todo dia, principalmente quando você é federado, você começa a treinar todo dia, né? E à noite eu ia para a escola. E aí teve a minha primeira convocação para a seleção paulista no ano seguinte. Quando eu fiz 14 anos, fui para a seleção paulista, defendi o estado de São Paulo, e aí eu comecei a aparecer. E com 16 anos, a Maria Helena, que era técnica da seleção brasileira adulta, naquele momento, ela me chamou para a seleção brasileira. E eu fui para a seleção brasileira com 16 anos. Mas olha, eu vou dizer para vocês, eu treinava muito. Terminava o treino, eu ficava na quadra, ficava fazendo arremesso, ficava fazendo habilidade, ficava fazendo os movimentos que o técnico dava, mostrava. Eu gostava muito de treinar. Treinava bastante. E aí, que foi em 86, eu fui jogar com os meus grandes ídolos, Paula, Hortência, Marta. Eu estava vindo na televisão e eu estava jogando com elas ali. E para mim aquilo ali foi um momento mágico, um momento único. Porque além de fazer o que eu gostava, eu estava junto com os meus ídolos. E aí, quem joga basquete sabe aqueles micos que às vezes a gente paga, né? E eu estava treinando com elas, enfim.
treinamento normal, e a Paula subiu para fazer um arremesso. Não é à toa que ela tem um apelido de Magic Paula. E eu fiquei toda assim, sabe quando você fica olhando assim, ó, maravilhada, assim, achando que a bola vinha, quando eu menos espero, a bola vem, pum, ela deu uma assistência pra mim, a bola bateu na minha cara. Aí foi gargalhada, né? Porque aí todo mundo falou assim, começou a babar, olha lá, novata, 16 anos, as meninas lá com 20, 25, 26, eu tava mais admirando do que jogando, do que treinando. E aí, enfim, passei junto com elas por vários momentos, conseguimos vários títulos, entre eles fomos vice-campeã em 87, lá em Indianápolis, quando masculino, eu estava lá assistindo, quando masculino de Oscar, Marcel, Pipoca, enfim, Gerson, conseguiram ganhar dos Estados Unidos lá dentro e foram campeões pan-americanos. E nós ficamos em segundo lugar, ganhamos a medalha de prata. E aí veio o Pan-Americano de 91, Cuba, onde o Fidel Castro entregou a medalha pra gente, e eu também, imagina, 22 anos, enfim, estava lá, eu nem imaginava quem era Fidel Castro, entregando medalha. Para mim o que importava era eu estava no pódio recebendo aquela medalha do Pan-Americano, né? E, consequentemente, vieram os Jogos Olímpicos de Atlanta, 86, e Atlanta, 96, e aí, no ano seguinte, eles me chamaram para jogar na WNBA, que é a Liga Feminina da NBA, tá? Joguei por 9 anos na temporada lá na WNBA, e me perguntem se eu falava inglês. Nada. Só o obrigado que a gente, né? Às vezes a gente na escola deixa, poxa, não vou precisar, não vou usar. Então a única coisa que eu falava que era o obrigado lá, que era thank you, e o resto só. Mas aí eu estando lá, pensei no seguinte, se eles me chamaram, eu tenho o meu valor. Certo? Eu fui a 12ª jogadora no mundo escolhida para jogar a liga da WNBA. Então eu tinha o meu valor. O que eu tenho que fazer aqui? Era o meu pensamento quando eu estava lá. Jogar basquetebol. O que é basquetebol? Bola na cesta. Pronto, essa é a tradução que eu tinha. Então, eu estava lá para isso. E aí, 9 anos, 9 temporadas, 4 títulos, 4 anéis, na verdade, né? Eu tenho lá, porque a gente não ganha medalha, a gente ganha anéis, então eu tenho 4 anéis da Liga Americana. E foram, assim, 9 anos de muito reconhecimento, para mim muito bom. Estive sozinha lá, tive que aprender o inglês na força, porque não tinha quem me explicasse, me ensinasse, era jogando direto, né? A única brasileira que estava lá. E aí aprendi na marra mesmo o inglês. Mas para mim foi muito bacana, porque tive o reconhecimento, fui convocada para o All-Star Game, que é o Jogo das Estrelas, fui a segunda atleta mais votada nos Estados Unidos pela imprensa, pelos técnicos, para participar do Jogo das Estrelas, fui titular, enfim, quem conhece o basquetebol da NBA sabe como funciona, é a mesma coisa que funciona na WNBA, isso foi em 2001 e para mim foi um reconhecimento muito grande, porque aí o respeito aconteceu cada vez mais. E ser uma brasileira lembrada na terra do basquetebol, para mim, é muito importante. Aí vieram, claro, os outros Jogos Olímpicos. A última medalha que nós conseguimos foi a medalha de prata, bronze, em Atenas. E depois, em 2007, foi onde eu resolvi encerrar minha carreira no Pan-Americano do Rio de Janeiro. Novinha ainda, 37 anos, ela tem um pouquinho mais. Aí eu pensei, não, deixa eu parar de jogar basquete antes que parem comigo. Não tem muita aquela coisa lá, nossa, não acerta mais aquela bola fácil, aquelas coisas, melhor ela parar de jogar, né? Não tem mais gás, antes ela fazia aquela bola. Eu pensei, quer saber de uma coisa? Antes que comecem a falar, deixa eu aproveitar um momento de participar do Pan-Americano do meu país, estar do lado do público, das pessoas que sempre me incentivaram, acreditaram em mim, me apoiaram, e estar do lado da minha família. Nada melhor do que esse momento realmente para encerrar a minha carreira. E para mim foi um momento único, independente da cor da medalha que nós iremos conquistar ali. Foram 24 anos, né, de basquetebol, sendo ali 21 deles dedicados à seleção brasileira. Abri mão de muita coisa, de festa de aniversário, festa de final de ano, de sair com as amigas, com os amigos à noite, né, passear, enfim, tive que abrir mão de muitas
também, mas foi para um feito, assim, foi para que eu diria, uma recompensa muito boa, que é conquistar o que eu conquistei em termos de alegria de fazer o que eu estava fazendo. A melhor coisa é você receber por aquilo que você faz e gosta. Então comigo aconteceu isso e para mim foi assim, excelente esse momento. E aí parei de jogar, 2007. Em 2009, a Hortência, como é diretora da Confederação Brasileira de Basquete, do basquetebol feminino, ela me chamou para ser técnica. Então eu fui técnica da Seleção Brasileira Sub-15 feminina. E o nosso primeiro desafio foi o Sul-Americano, onde nós ganhamos o Sul-Americano em cima da Argentina, que é um dos nossos maiores rivais aqui na América do Sul. E aí, depois eu passei para a seleção Sub-16, fui o ano passado para a seleção Sub-19, e este ano eu sou técnica da Sub-19, não, Sub-17, e este ano eu sou técnica da seleção brasileira Sub-19, onde nós temos aí um mundial para competir na Lituânia, e é o futuro da nossa geração, essas novas atletas aí, para que eu não diria que 2016 elas possam, porque ainda vão estar muito novas, 19, 18 anos, você conta aí mais 3 anos, 22 anos, ainda elas vão estar subindo na parte física, na parte técnica, mas eu acredito que depois disso daí elas vão conseguir estar e representar muito bem o nosso país em Jogos Olímpicos. Mas o trabalho de base já está sendo feito, nós já estamos tendo um respaldo muito grande da Confederação para que resultados já venham nesses sul-americanos. Tá? Então é isso que eu estou fazendo hoje. Eu sou técnico, espero conseguir vários resultados. Eu sei que é muito diferente a visão do que eu tinha dentro de quadra, do que eu aprendi, para que o que eu faço hoje, que é poder ensinar, é muita diferença. Antes eu só pensava no seguinte: treinar, né? Como eu falei, quando era nova, estudar, e aí depois que me profissionalizei, aí é treinar e treinar. Só que eu não tinha preocupação de que, poxa, o que eu vou treinar hoje? Então agora do outro lado, fora das 4 linhas, eu tenho que pensar o que eu vou dar de treinamento, eu tenho que pensar se a menina vai estar bem ou não, se ela não está com dor de cabeça ou não, individualmente o que a gente pode alcançar, quais as atletas que nós temos. Às vezes você faz um treinamento para 15 atletas, aí uma sentidora se machuca, você já está com 14, você já tem que mudar o treino todo. Enfim, esse jogo de cintura, você explicar de um modo, não são as 14 ou 15 que vão entender da mesma forma, você tem que explicar de outro. E assim, a parte mais importante de tudo é fazer com que elas entendam que elas não têm que conquistar o que eu conquistei, elas têm que conquistar mais ainda. Esse é o meu pensamento. Mas o que eu conquistei foi a minha geração. Elas estão tendo a oportunidade de conquistar outras coisas, outros momentos na carreira delas. Tá certo? Então é isso que a gente tenta passar para essa geração mais nova aí. Ok? Bom, falei resumidamente mesmo da minha carreira, da minha vida para vocês, tá? E aí nós vamos abrir um pouco aqui para perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta para estar fazendo,